Boa Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento, faça a melhor escolha. Viver o seu plano de saúde. Quarta-feira é dia de Dr. Levi, né? E você sabe que o Dr. Levi sempre traz convidados especiais aqui para bater aquele papo legal e tirar muitas dúvidas que são importantes demais, né, doutor? Boa tarde. Olá, Miguel, boa tarde. Apresente para a gente o seu convidado de hoje, por favor. O nosso convidado de hoje é muito especial. É o Dr. Marcos Lima, ele é neurologista e tem curso de especialização no estudo da cefaleia. E eu pergunto a vocês, você sente dor de cabeça? Qual a diferença entre a dor de cabeça chamada cefaleia geral da enxaqueca? E aí, Marcos, o que você tem a dizer? Aquela cefaleia de tensão e a enxaqueca, qual a diferença que você pode explicar para o nosso público? Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, e dizer que a enxaqueca, a diferenciação é que a enxaqueca é um conjunto de sintomas onde nela tem a cefaleia como principal, digamos, como principal ator, né, porque é o que mais faz com que os pacientes sofram, né. Mas as cefaleias, a enxaqueca é uma das formas de cefaleia que a gente chama de primárias, né? Nós temos uma classificação enorme, aí, mais de 150 tipos de cefaleias. Lembrando a importância do tema, nós temos 40% da população mundial, estima-se que tenha dor de cabeça, e isso representa mais de 3 bilhões de pessoas acometidas com essa queixa. Ô doutor, sentir dor de cabeça é normal? E até quando é normal, se for normal? Bom, é um sintoma que não é normal, né? Está fora do normal, mas a grande importância e o que o neurologista e o médico deve ter é diferenciar se essa dor de cabeça faz parte daquele grupo de dores de cabeça chamadas primárias, ou seja, elas maltratam, mas não é nada grave, não é uma doença grave, daquelas secundárias. Que dentro das secundárias nós temos aquelas que são secundárias a fatores de menor gravidade, mas temos aqueles que são de potencial gravidade e também os graves. Então, o grande papel do médico no primeiro momento diante de um paciente com cefaleia é diferenciar se estamos diante de uma cefaleia secundária, que é um percentual pequeno, de 5%, 10% dos pacientes, ou realmente se trata de uma cefaleia primária. O hábito de se automedicar, inclusive na dor de cabeça, na cefaleia, é uma coisa que infelizmente é muito normal. Eu tomo ali um remédio rapidinho, essa dor de cabeça passa. Em qual momento a pessoa deve olhar para a dor de cabeça e dizer, olha, aqui merece uma investigação mais aprofundada? Mudou a forma de apresentação, essa dor de cabeça começa a interferir no sono, começa a interferir na qualidade de vida, passa a ter com a frequência mais elevada, a dor passa a ser de forma súbita, de forte intensidade, tipo dor explosiva. Ela surge a partir dos 50 anos de idade, ou seja, as dores de cabeça primárias, que a gente chama de benignas, elas ocorrem geralmente antes dos 50 anos de idade. Pode ocorrer também, mas quando essa faixa etária já define que há uma necessidade de procurar. Quando ela se acompanha de sintomas que são complexos, por exemplo, o paciente ele tem, além da dor de cabeça, sintomas que a gente chama de sintomas focais, um braço sem força, uma dormência, uma dificuldade na visão, né, uma visão dupla, uma visão turva, ou tem outros sintomas de desequilíbrio. Esses são sintomas que são um alerta e o paciente precisa procurar. Né? Marcos, muita gente pergunta assim, quando eu tomo uma bebida e fico com ressaca, eu tenho dor de cabeça? É muito frequente essa pergunta. O que você tem a dizer para o pessoal? É um fator desencadeante, né, de cefaleias. O álcool ele tem um caráter irritativo, né, dessas áreas dolorosas do crânio, né, que seria os vasos e também as meninges, né? Então você tem a enxaqueca que pode ser descompensada, ou uma cefaleia primária descompensada pela ingesta alcoólica, mas a própria ingesta alcoólica pode ser também um fator desencadeante. Então seria uma dor de cabeça provocada, né? Enxaqueca, doutor, pode ser hereditária? Sim. Hoje um dos componentes é a genética, né? A hereditariedade, né? Então você tem vários componentes na mesma família que são portadores dessa queixa, né? Quando a gente fala sobre comportamento, ansiedade, depressão, isso também pode gerar enxaqueca? Sim, pode ser um dos fatores que descompensa, né? Então o paciente ele é portador da doença, ele tem uma predisposição a desenvolver as crises de enxaqueca e no momento de estresse, de ansiedade, um momento de
perda, de luto, ele pode aumentar, acentuar pelo próprio momento desfavorável do ponto de vista psicológico. Nessa realidade que a gente tem do excesso de tela, doutor, é o tempo todo o pessoal na frente do telefone, na frente do computador, isso também pode ser um dos efeitos desencadeantes de dores de cabeça e cefaleia? Sim, sim. Você se expor a estímulos de forma continuada, né? Estímulos luminosos, estímulos auditivos, estímulos que são bem, digamos, psicológicos, né? De forma continuada, você pode desencadear crises. O senhor falou sobre a questão da idade, depois de 50 anos, que desencadeia um tipo de cefaleia diferente. Mas, ao contrário, crianças, jovens também podem sofrer de cefaleia? A enxaqueca, ela começa, as cefaleias primárias de uma maneira geral, e as enxaquecas, digamos, que está dentro a cefaleia tensional e a enxaqueca são as principais, elas podem iniciar na fase da infância, né? Então, crianças com 5, 6 anos de idade podem começar a ter dor de cabeça e, na verdade, ser uma cefaleia primária, né? O que a gente chama atenção é que acima dos 50, a gente tem que ficar alerta para outras causas, principalmente essas causas secundárias, se não há uma outra condição que está levando àquela dor. E as pessoas perguntam também, eu estou com dor de cabeça, posso fazer atividade física? É muito comum essa pergunta. A atividade física ela é um fator protetor, como preventivo, digamos, para quem é portador das cefaleias primárias. Quem tem cefaleia tensional, quem tem cefaleia tipo enxaqueca, fazer atividade física de forma regular previne o surgimento de crises. Se alguns pacientes, na hora da crise, eles podem aumentar a intensidade da dor se eles fizerem atividade física. Nem todos. Já tem pacientes que, quando fazem atividade física, até aliviam a dor. Então, pode piorar a dor na hora, no momento em que está ocorrendo a crise, mas, no geral, a atividade física é bastante benéfica porque tem esse fator protetor para diminuir a frequência de crises. Marcos, e alguma medicação mais nova no mercado, algum produto que possa ser utilizado para o controle terapêutico da dor de cabeça? Nós temos várias etapas, né? No primeiro momento, a gente tenta fazer o tratamento apenas sintomático, ou seja, usar a medicação para abortar as crises. Pacientes descompensados, com crises muito frequentes, a gente tem aí um grupo de medicamentos que são na linha de frente. Depois a gente tem possibilidade de fazer a toxina botulínica, outras medidas, né, como estimulação magnética transcraniana, como estimulação do nervo vago, que são mais medidas extremas em casos muito difíceis de controle, né? A acupuntura é uma medida também que auxilia bastante, né? E existe aí umas medicações mais recentes na história das enxaquecas, que são os anticorpos monoclonais, que são medicamentos de alto custo, mas que estão ali, tem seu local, seu lugarzinho ali reservado para esses casos mais de difícil controle. Acho que muita gente que está assistindo a gente, doutor, está falando, meu Deus, desde que eu me entendo de gente que eu tenho enxaqueca. Existe cura para enxaqueca? O enxaquecoso, ele sempre será enxaquecoso, né? Agora, ele vai ter períodos onde você vai ter remissão dos sintomas, vai ficar bem, né? E períodos em que ele pode descompensar. Algumas vezes, nesse período de descompensação, a gente consegue identificar os fatores desencadeantes e, em outros momentos, não. E é importante reconhecer os fatores desencadeantes porque faz parte da estratégia terapêutica orientar o paciente para evitar sempre que possível. Então, existem fatores desencadeantes que são externos, existem fatores desencadeantes que vêm endógenos, ou seja, vêm do próprio paciente, e a gente tem que reconhecer, ou seja, cada paciente buscar o seu perfil de fator desencadeante. E, a partir desse perfil, a gente também montar uma estratégia de prevenção, né? Além da medicação, nós temos essa estratégia também. O senhor já explicou as várias, né? Já pegamos aqui a cefaleia, já pegamos a enxaqueca, o senhor já falou sobre a questão primária, já falou a partir dos 50 anos de idade. E, infelizmente, tem muita gente que, de repente, se acostuma com essa dor. O que o senhor, como profissional, fala para as pessoas? Fala, não, eu já me acostumei com essa dor. A pessoa que convive, ou seja, entre aspas, se acostuma com a dor. O que o profissional como o senhor pode dizer para essas pessoas? Bom, a princípio, há alternativas de tratamento, de redução na frequência dessas crises. Então, procure um especialista, né? Procure o seu médico e esse médico vai indicar alguém que possa lhe ajudar. Existem estratégias para diminuir a frequência das crises. A automedicação não é recomendada, porque a automedicação pode levar a um tipo de dor de cabeça que a gente chama cefaleia transformada, que é uma cefaleia crônica diária. Aquelas crises que seriam episódicas, pelo fato de usar analgésicos de forma muito contínua, com muita frequência, pode se transformar numa dor de cabeça crônica. Então, antes de tomar decisões, procure um especialista, procure um médico, né, que hoje na rede, inclusive primária, também temos
os médicos também sabem lidar com essa dor de cabeça, principalmente os casos mais simples, e conseguem auxiliar os pacientes. Está chegando uma pergunta para a gente aqui, doutor. A pessoa está dizendo que sente dor de cabeça forte, de forte intensidade, que chega a alterar o olho e o nariz. Já tomou muito remédio e pergunta, o que pode ser? Essa dor de cabeça, com essas características, sugere uma cefaleia em salvas, que é um tipo de dor de cabeça chamada trigêmino autonômica. Então, ela dá uma série de sintomas autonômicos, que seria lacrimejamento, uma rinorreia do lado onde está ocorrendo a dor. A dor geralmente é periorbitária, ao redor do olho. O olho pode cair um pouquinho a pálpebra. E essa dor, ela às vezes tem umas características de acordar o paciente, né? Ele vai dormir quando o sono desencadeia a dor. E é uma dor de forte intensidade, ela pode até melhorar espontaneamente, dura alguns minutos, né? E é chamada cefaleia em salvas porque ela ocorre em salvas, ou seja, o paciente passa períodos de remissão espontânea muitas vezes e daqui a pouco ele começa a ter crises e passa uma semana, 15 dias tendo dor e depois ele volta a ficar bem. Interessante é que, do ponto de vista científico, que o paciente que tem enxaqueca geralmente são pessoas perfeccionistas, né? Tem essa personalidade de ser rigoroso com ele mesmo, se cobra muito dele e das pessoas que estão ao lado, né? Tem essa relação do enxaquecoso com a pessoa ser perfeccionista, gostar das coisas muito corretas. Um dos principais fatores é a ansiedade, né? E o perfeccionista, às vezes, tem esse grau de ansiedade bem à flor da pele e isso também são fatores desencadeantes de crise que descompensam essas crises. É importante trabalhar isso também, né? Essa parte de redução da ansiedade, utilizar estratégias para diminuir. A gente fala muito sobre a busca de saber os porquês, né? O senhor começou o programa falando que sentir dor de cabeça, ter enxaqueca, cefaleia não é normal. E eu estou recebendo uma pergunta aqui de uma pessoa dizendo o seguinte: sinto muita dor de cabeça e penso que tenho um tumor no cérebro. A pessoa que pensa dessa forma já deveria estar buscando um profissional, né, doutor, para se aprofundar aí na investigação melhor? Com certeza. Eu acho que essa dúvida acaba, mesmo que ela seja uma dor de cabeça primária, não tenha relação com nenhum tumor, essa preocupação com a possível etiologia grave, a causa grave, isso também é fator desencadeante. Então é importante se tranquilizar, procurar um especialista, ele vai avaliar e vai decidir se precisa fazer algum exame ou não. Às vezes as crises são tão clássicas, se apresentam de forma tão clara que não precisa fazer exames, porque você está vendo ali que se caracteriza uma cefaleia primária. As cefaleias primárias não alteram exames, mas ir ao especialista vai tirar essa dúvida e vai deixá-lo tranquilo. A Elvira está dizendo, minha dor de cabeça é sempre antes da menstruação. Existe alguma ligação? Nas mulheres é muito comum se acentuar ou até mesmo ocorrer exclusivamente no período menstrual, por questões realmente hormonais, né? Então isso pode ocorrer. Esse fato de ter esse caráter cíclico e ocorrer principalmente ou aumentando no período menstrual, isso também é um fator tranquilizador, porque ocorre nas cefaleias primárias, é uma característica das cefaleias primárias. Os senhores falaram aqui, até doutor Levi é especialista nessa parte, uma das dúvidas aqui da nossa telespectadora diz que é muito alérgica a remédios, sente muita dor de cabeça, essa dor de cabeça não passa. Existe, né, doutor, vários outros tratamentos alternativos para que não seja medicamentoso, né? Com certeza. A própria acupuntura, né, Marcos? Isso. Ajuda muito a estimulação elétrica transcraniana, a estimulação magnética do crânio, pode ajudar. São terapias não medicamentosas que são indicadas no tratamento da cefaleia crônica, né, aquela dor de cabeça que persiste por muito tempo. Estão perguntando se café ajuda ou piora a enxaqueca, doutor? Um cafezinho? Café em excesso pode ser fator desencadeante e parar bruscamente, ou seja, a abstinência da cafeína também desencadeia uma descompensação nas enxaquecas. Então, quem toma café e tem enxaqueca, tome com moderação e não pare bruscamente. E se parar, é possível que desenvolva um quadro por abstinência da cafeína. A gente vem falando muito tempo aqui, doutor Levi, inclusive é especialista nisso, na questão de dor crônica, né? Que para as pessoas não normalizarem isso e buscarem, acima de tudo, a investigação, porque ela passa a afetar, né, doutor Levi, doutor? A questão emocional, a questão psicológica, a convivência com as pessoas e o dia a dia. A gente não pode se acostumar com isso, né, doutor? Pois é, a dor crônica é um problema. Atinge em torno de 40% da população. Mas nós temos uma notícia boa do ponto de vista de que a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED, organizou, promoveu, realizou um projeto e que chama-se
Brasil Sem Dor. Esse projeto vai beneficiar milhares de pessoas no SUS portadoras de dor crônica. Vai fortalecer a necessidade de ter uma disciplina nas universidades sobre dor. Todo profissional de saúde, todo acadêmico de saúde tem que conhecer o estudo sobre a dor crônica. E esse projeto já foi aprovado na Câmara e no Senado. Falta passar para a presidência fazer a sanção. E se Deus quiser vai dar tudo certo e nós vamos ajudar milhares de brasileiros. Falar em ajuda, doutor, vou agradecer mais uma vez ao senhor aqui ao vivo, aquele presente que o senhor me deu do livro. Do livro. Aquele livro que fala sobre dor crônica, que é uma leitura muito fácil, e aqui eu vou provocar você que é profissional da área de saúde, você que é estudante, inclusive, porque é uma leitura que ela é, por si só, absolutamente fácil de se entender e necessária, né, doutor? Necessária para os estudantes e profissionais. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa, sempre bom tê-lo por aqui, né, com a sua permissão, em outras oportunidades a gente convida novamente, porque é um tema que atinge de A a Z, independente da pessoa que está, onde está, o que faz, classe social, ela tem esse problema de enxaqueca, de cefaleia, de dor de cabeça, e a gente ter um profissional do seu quilate aqui é sempre importante para a gente. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Doutor Levi, quarta-feira nós temos um encontro marcado novamente, né? Muito obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Quarta-feira que vem tem novamente, sempre lembrando a você que se tem algo que a gente não pode negar, é que a vida é feita de escolhas. E a melhor delas é viver. Chegou o Viver Saúde, pessoal, é o seu novo plano de saúde. Tem uma excelente rede credenciada, planos personalizados, descomplicados, fáceis, ágeis e que cabem no seu bolso. Melhor de tudo, o Viver Saúde é daqui. É feito por quem está aqui para estar mais perto de você. Então, vem viver melhor agora mesmo. Ligue 3114 1100. 3114 1100. Chegou o seu novo plano de saúde.